license for pride crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear. Oh, and I am. Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta que acompanham aqui a programação do canal Mundo Botonista Oficial e que já está acostumado aqui a perceber como eu só recebo craques do futebol de mesa neste programa em especial no Mundo Botonista Players Stats. Vocês estão vendo o nível dos caras que vêm aqui. Eu vou falar com um ídolo meu agora, um cara que esse foi o primeiro cara que eu realmente falei assim, puxa vida, esse cara joga demais, um dia será que eu vou ser como ele? Estou falando do meu amigo Mauro César Michelin, um tetracampeão brasileiro, pentacampeão brasileiro por equipes, né? Estou falando de títulos individuais, tetra brasileiro, 5 campeonatos paulistas, né? Na terra do futebol de mesa, 6 campeonatos paulistas por equipes, meu Deus do céu, Mauro. Meu querido, seja muito bem-vindo. É uma honra a gente ter você aqui no canal Mundo Botonista. Não, a honra, o prazer é meu, Jefferson. Eu venho acompanhando toda a plataforma que você está desenvolvendo e é sensacional. Mesmo estando um pouco afastado das mesas, eu acompanho algumas notícias aí. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigado ao Thiago Pena, que me indicou aqui na última edição. O Mauro, eu já vou começar te perguntando justamente sobre essa questão que você acabou de falar aí. Você tem estado meio afastado. Para nossa tristeza, você está afastado, querido. Você é uma lenda desse esporte. Eu queria justamente te perguntar disso. O que aconteceu para o nosso grande tetracampeão brasileiro dar esse tempo? Esse tempo é uma pausa prevista? É algo que você está procurando? É algo que você é particular, você quer superar para voltar para as mesas, ou você já não tem mais a mesma gana? Não sei se a pergunta é delicada, já te faço essa pergunta logo de cara. Imagina, é o que mais me perguntam, isso eu já estou acostumado, é tranquilo, porque não é comum o que eu fiz, assim, até pelo momento que eu parei, eu estava numa fase muito, muito boa, assim. Eu acho que foi uma série de coisas que me levaram a dar desse tempo das mesas, né? Equipe, individualmente, o último brasileiro, eu até estava falando com você, o último brasileiro que eu participei, acho que foi 2010, foi aqui no hotel, aqui em São Paulo. E eu acho que lá eu percebi que eu precisava dar uma parada. Uma história engraçada, assim, eu acho que no primeiro... Eu relutei em dar uma parada, porque, assim, eu, igual o meu irmão, tinha jogado todos os brasileiros individuais até então, né? Então, quando você joga um esporte que você gosta, que você se dedica e você começa a repensar se tá o momento de dar uma parada, se está desgastado, assim, é complicado você tomar essa decisão. Eu acho que nesse brasileiro que eu tomei a decisão, eu vinha já pensando nessa ideia, eu acho que o último brasileiro que eu joguei foi 2005, se eu não me engano, aí 2006 ainda estava muito bem, aí a partir daí eu já estava jogando meio que, sabe quando você está jogando meio forçado, você não estava mais sentindo prazer em jogar. Era uma coisa que eu precisava, estou em primeiro do ranking, eu estou ganhando título, então eu tenho que continuar a jogar, não posso parar, mas eu não estava mais sentindo prazer, eu não estava, principalmente, minha força mental não estava mesmo. Então, no Brasileiro 2010, é engraçado, na primeira, eu já não ia jogar esse Brasileiro, já tinha me tomado a decisão, e aí, os meus colegas, companheiros de equipe, falaram, não, vamos jogar, tal, e como era em São Paulo, acabei, vamos lá, então. Te arrastaram. Mais ou menos isso. Na primeira partida, eu dei a saída, sabe? E pensei, o que eu tô fazendo aqui? Não era por estar aqui hoje, sabe? Quando eu não estava mais tão afim de jogar como eu estava antes. E ainda foi louco que esse brasileiro conseguia até, acabei ficando em terceiro lugar nesse brasileiro. Um baita de um resultado que para campeonato brasileiro, quem joga sabe que é dificílimo. Então eu fui me arrastando, mas quando na primeira partida, na saída de bola, você pensa, não devia ter me inscrito, é que algo está errado, né? Aí foi uma decisão difícil, falei, vou dar uma parada no individual para pegar de novo essa vontade, né? Essa gana que eu tinha de jogar. Aí continuei jogando algumas equipes e fui parando aos poucos e achava que ia sentir muita falta naquele momento, né? E não senti. Aí outros compromissos profissionais também interferiram, com certeza, falta de tempo para treinar. Então aí eu comecei a jogar alguns torneios amistosos, eu ia muito na garagem do saudoso professor De Franco, que era uma diversão. Então mesmo não jogando profissionalmente, vamos dizer assim, defendendo títulos, eu ainda jogava na garagem.
até uma hora que eu falei, preciso dar uma parada, e eu achei que essa parada ia ser curta, acabou não sendo. Então foi um pouquinho maior do que eu pensava. Mas eu acho que com essa pandemia, essa coisa que teve, uma coisa que teve boa é você voltar ao passado e sentir falta de algumas coisas que você fazia. Eu em casa, não podendo sair, com a mesa, com os times, acabei, né, tomando gosto de novo. Então, acredito eu que pelo menos equipes eu devo jogar um pouco mais no ano que vem, quando voltar, né? Essa é uma notícia extraordinária, eu torço demais. Você não sabe quantas pessoas torcem para que isso aconteça o mais breve possível, querido. É lógico que todos nós estamos com saudade, né? Porque estamos afastados desse esporte que a gente tanto ama. Foi inevitável ouvir no seu relato, me lembrar do Gil, que foi o primeiro campeão brasileiro, e que também hoje, ele adora esporte, né? Ele joga basquete, ainda eu tive um contato com ele no início do ano para montar um card em homenagem a esse primeiro título dele. E aí eu, com alguma dificuldade, consegui falar com ele, né, através das redes sociais e tal, para tomar informações. E você jogou muito com o Gil no começo, mas eu estou errado, Mauro. Não, imagina. O início aí, querido. Nossa, o Gil talvez seja, se não o principal, um dos principais responsáveis por eu ter começado não, mas ter crescido no esporte, né, aprendido muita coisa. Na verdade, assim, eu e meu irmão, o Michelin, que todos conhecem muito bem, a gente sempre foi fissurado em botão. Então, a gente jogava, a gente fazia quando era... Eu tenho 4 anos de diferença para o meu irmão. Então, quando você é bem pequeno, isso faz diferença. Quando você tem seus 5, 6, 7 anos, isso faz diferença. Quando você já começa a ter seus 13, 14, já não faz mais. Então, quando eu era muito pequeno, meu irmão mais velho, que eu tenho um irmão mais velho, tem 10 anos. O César é 10 anos mais velho do que eu. Eles já jogavam muito isso, só que eu não jogava junto, porque eu era o pentelho da família, né? Eu tinha 6, 5 anos de idade, queria jogar e não dava. Meu pai, com paciência, comprava os meus times da bola, Brianese, craques, né? E eu jogava em casa no Estrelão. E aí, quando eu comecei a crescer, quando eu já tinha meus 9, 10 anos, já dava para jogar junto com o Paulo, com o Michelin. E a gente fazia torneio no prédio que a gente morava, eu e meu irmão, ainda morava o André Zacarias, que quem é mais antigo vai lembrar dele, que era um baita jogador também. O Alex é um primo dele, e o Demetrio, moravam todos no mesmo prédio, né? E a gente jogava Estrelão, né? E a gente sempre gostou muito, e aí saiu em 87 uma reportagem na revista Placar, falando dos famosos que jogavam botão, e falava algumas coisas do futebol de mesa. E dava endereço da Federação Paulista, e na época do Lorival, saudoso Lorival, né? Talvez essa revista tinha uma foto do seu Lorival ali, né? Sim, eu tenho essa revista tá aqui do meu lado, que eu consegui ter essa revista e guardei essa revista. E aí eu e meu irmão, eu com 12 para 13 anos, meu irmão de 16 para 17, pegamos o ônibus e fomos até a Vila Mariana, onde ele tinha a garagem dele, onde ele tinha a oficina dele, sem saber nada, falando que vimos a matéria e que queríamos um time. E aí compramos, ele abriu uma gaveta lá, eu peguei o que tinha pronto, meu irmão também, assim foi nosso início no futebol de mesa. Meu tio, que é o padrinho do meu irmão, Atílio, comprou uma mesa oficial, que ele também gostava de esporte, comprou uma mesa e eu comecei a jogar com meu irmão, em casa, sem saber nada. E aí, por coincidência da vida, num domingo de manhã, meu pai, ouvindo o rádio, viu que ia ter um torneio para não federados no Clube Atlético Carrão, na Zona Leste. Fui eu com meu irmão, de ônibus metrô, jogar esse torneio sem saber. E lá começamos a ter algumas informações. Lembro do Mura, que jogou esse torneio, na parte dos federados, né? Eles montaram um torneio para não federados. E lá a gente pegou algumas informações. Meu irmão ainda foi treinar algumas vezes no Maria Zélia. Eu não fui, fiquei. E quando já éramos sócios do Palmeiras, o Gil abrindo o departamento no futebol de mesa. Aí que entra a história do Gil. Aí fomos lá e ficamos alucinados. E o Gil recebeu, talvez a qualidade maior do Gil, ele talvez seja o maior descobridor de craques do futebol de mesa. Para quem jogou os primeiros campeonatos brasileiros, vai lembrar da delegação do Palmeiras, tudo moleque, tudo tem aparecido com o Gil como diretor do Palmeiras. Gil, Samartino, esse pessoal jogava lá. E aí a gente começou a jogar e se apaixonou. E aí de 88, na realidade, que a gente começou para frente, do Palmeiras não paramos mais. E lá no departamento chegou uma época que tinha mais de 50 botonistas federados lá. Era impressionante. Tanto que num brasileiro de Londrina, se eu não me engano, a gente foi de ônibus. A gente alugava ônibus para ir, para caber todo mundo, né? Sensacional. Mauro, querido, então... Só te cortando, desculpa. Você falou do Gil, esse é uma figura ímpar no futebol de mesa. Você precisa fazer uma entrevista com ele.
porque ele é sensacional, e as histórias que ele tem da época que ele era diretor e que ele incentivava a galera, as palestras motivacionais dele, é uma história aí por aí, vale um capítulo à parte. Show de bola, então já vou anotar a sua sugestão aqui, porque realmente o Gil é uma lenda do esporte, primeiro campeão brasileiro da história, né? E olha só que legal, o dedo de ouro do Gil descobriu essa fera aqui. Mauro, querido, então vamos ao que interessa aqui. Nós vamos apresentar a nossa cartinha, nós vamos ter que deslocar um pouco aqui na cadeira para a gente servir a imagem aqui. Do outro lado. Isso, perfeito. Então a cartinha começa assim, desse jeito, branquinha. Nós temos aqui os quesitos nos quais os atletas são avaliados, né? Chute, condução, penetração, defesa, versatilidade, força mental, uma coisa que você acabou de citar aí agora há pouco, eu não estava bem na minha força mental, estratégia e esse trabalho em grupo. Bom, vamos começar com a identificação do nosso craque. Temos aqui Mauro Michelin, para quem não conhece, a nossa fera, uma foto bem simpática. Olha a camisa, é a camisa do Palmeiras, naturalmente, onde o craque conseguiu dos seus grandes títulos. Ok, ele é um paulista, tá ali a identificação do clube, e vamos revelar o overall do meu amigo Michelin. Tchararam, rufem os tambores. Olha só que legal, Michelin. Uma nota de lenda para uma lenda do futebol de mesa. E agora nós vamos ler, eu vou ler para você, querido, as avaliações individuais em cada um desses quesitos rapidinho, apresentando eles para ti, ok? Então aqui estão as notas. Olha só, finalização 95, a finalização é o aproveitamento dos chutes a gol, né, em geral, considerando chutes de qualquer distância ali. Condução de bola 90, a condução é a precisão no toque de bola, na construção do plano de ataque, na preparação desse chute a gol. Penetração, uma nota abaixo ali, você pode ver que é a mais baixa de todas as suas notas aí nessa carta. Capacidade, o que é essa penetração? É a capacidade de infiltrar na defesa adversária, preparando boas bolas que sejam próximas ao gol. Defesa 87, né? Capacidade de deslocar o adversário das suas características de jogo, provocar erro do adversário, posicionamento do goleiro. A versatilidade 88, capacidade de se adequar às condições de jogo diferentes, superfície, bolinha, clima, ruído, iluminação, aquelas coisas que todo mundo reclama nos campeonatos, né? Essa bola tá meio leve para mim, ixi, essa mesa tá descambando. E também a proposição tática do seu adversário. Força mental, esta nota me chamou muita atenção, já vou pedir sua opinião sobre ela, Michelin. Olha como você é avaliado pelos seus pares, pelos outros botonistas, né, que te avaliaram no nosso conselho. Uma nota das notas mais altas, eu não me recordo agora se alguém tem uma nota mais alta que essa nas cartinhas, talvez seja a mais alta de todas. 94 de força mental, essa resiliência, a capacidade de suportar momentos adversos e manter um nível de concentração no jogo. Conversando com as pessoas sobre você, já vieram me falar, cara, o Michelin tinha uma cara de retrato, de paisagem jogando, você não sabia se ele estava perdendo, se ele estava ganhando, um cara muito concentrado no jogo. Estratégia, 90, muitas notas acima de 90, você realmente é uma lenda, fora das mesas agora, porque faz tempo que você não joga um brasileiro, você me falou que o último foi em 2010, mas você é uma lenda muito reconhecida realmente no nosso esporte, por todos esses atributos. Michelin, o que te chamou mais atenção aí, querido, nessas notas? Algo em especial que você já queira comentar de cara? É assustador o quanto reflete, que eu me vejo e reflete a carta mesmo, assim. A nota mais baixa de penetração, não tem a menor dúvida que é essa mesmo, até porque eu não faço questão, inclusive, de muitas vezes tentar dificultar uma jogada ou aproximar muito do gol, até pelo tipo de botões que eu jogava, né, que eu jogava, enfim, são botões mais com chute mais forte, vamos dizer assim, uma mão mais de pedreiro, vamos dizer assim. Então, meus chutes sempre vinham mais de trás mesmo. Então, é isso mesmo. O que você comentou da força mental, eu até comentei no começo da nossa conversa, aquela história do brasileiro que eu senti que eu precisava dar uma parada, e o grande problema que eu senti é a força mental minha, que eu estava cansado. E aqueles gatilhos mentais que eu sou muito bom, sou muito bom nos jogos, eu já não estava mais conseguindo, não estava com o grau de concentração que eu exijo, que eu me exijo, né? Então, isso fez eu dar uma parada. Então, a força mental, eu também acho que é a minha principal, até de transformar situações adversas numa motivação a mais para conseguir virar um jogo e atrás de um resultado. Então, eu acho que tá bem condizente com o que eu me vejo nas mesas mesmo. É bem interessante mesmo que você falou sobre essa coisa da força mental, por isso, antes mesmo da gente ver a cartinha, você citou lá
eu percebi que minha força mental já não era a mesma. E é interessante como isso é marcante do teu jogo. Veja que todo mundo reconhece muito isso, a nota altíssima que você tem nesse quesito. E a leitura que você mesmo fez disso, né? Olha, se isso me falta, talvez me falte o resto também, né? Talvez eu não esteja no meu melhor para oferecer o que eu tenho melhor para a mesa. Eu fiquei muito curioso da sua fala com relação assim, eu tenho um monte de pedreiro, não sei o quê. E aqui dentro do canal, não sei se você conhece o Carlos Cláudio Castro, que é o nosso doutor Regras. Ele tem uma coluna toda sexta-feira falando sobre curiosidades da regra. E ele falou assim, já falou para mim mais de uma vez, cara, o meu primeiro ídolo no botão foi o Mauro. Eu torcia por ele. É um cara que eu adorava ver o jogo dele, e eu comecei a fazer times coloridos, porque eu via ele com aqueles botões coloridos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Mauro, sobre essa questão dos botões. Alguém me disse, agora me foge essa pessoa, quem foi que disse, que você chegava na mesa com aqueles botões coloridos, botava vários times na mesa, né, no início de um dia de competição e tal, e começava a testar chute ali. E eu acho que os botões coloridos, cada um tinha uma característica de grau, alguma coisa. Fala um pouquinho disso pra gente, e só depois disso que você selecionava ali. Antes de misturar os times, você já fazia isso, né? Você testava isso antes. Explica pra gente como é que era esse seu método aí. Os botões coloridos, para mim, tem duas importâncias. Primeiro, claro, cada placa você tem um peso dele diferente, né? Então, mesmo eu fazia um time com a mesma medida, mas ele não fica exatamente com a mesma medida por causa da placa. E na época que eu fazia times, a gente não tinha essa questão do peso, de medir, né? De ter o peso exato. Então, você fazia com a mesma medida, grau, furo, altura, mas com placas, eu fazia com placas diferentes. Então, isso fazia com que eu tivesse botões mais leves, mais pesados. Isso é a primeira coisa. Segunda, antes de colocar os botões coloridos, escolher os coloridos para jogar, eu sou muito inquieto em relação a jogar com o mesmo time sempre. Então, cada campeonato, cada torneio, eu queria botar um time. Durante o campeonato, eu trocava de time, porque me cansava jogar com o mesmo time, né? E voltando àquela questão mental, eu, quando estava cansado do time, não desempenhava. Então, o time colorido foi uma forma de conseguir fazer com que, jogando com o mesmo time, eu não sentisse que eu estava jogando com o mesmo time. Não sei se deu para entender. Eu fazia várias cores, então vários botões de várias cores, e eu ia alternando. Essa questão do chute eu fazia justamente para ver o peso de cada jogador. Então, isso mentalmente, para mim, era muito importante. E durante uma partida, por exemplo, aquele botão não está indo bem, eu tinha uma outra alternativa na própria partida, com a mesma medida, mas com peso diferente, que eu conseguia sair de algumas alternativas na partida. Então, era mais por isso que eu gosto tanto de botão colorido. Se for somar o quantidade de botões coloridos que eu tenho, deve dar o equivalente a uns 40 times. Mas brincando, porque eu fazia, e aí cada vez que eu fazia de 40 botões, sabe? Até escolher o que... O engraçado é que os 4 títulos brasileiros foram todos com botões coloridos. Todos. Tanto em 95, 98, 2001 e 2005, todos botões coloridos. 95 com um time e os outros 3 com outro time colorido. Sensacional. Ô, Miquilinho, eu queria te perguntar agora sobre... a gente está falando aqui de versatilidade. Eu estou olhando ali que você tem nota 88 e tal. Eu queria aproveitar de gancho esse quesito versatilidade para te deixar falar um pouquinho sobre a evolução do teu jogo, sobre o caminhar histórico do teu jogo, porque todo mundo sabe, você é um grande campeão e tal, mas o seu jogo ele foi se alternando ao longo do tempo, né? Então, eu confesso para você que eu não me lembro de muitas partidas, ter acompanhado muitos jogos teus, a gente vê final, enfim, quando a gente está presente, eu confesso que eu não sou... Então, eu já fui pesquisar pessoas que conheciam melhor o teu jogo, né? Pedir relatos, e as pessoas... Foi muito comum, eu notei algumas coisas que andaram falando de você. Olha, quando ele começou, ele chutava muito da ponta. Eu não me lembro dessa fase. Me disseram que você era um grande chutador da ponta também. Você era muito efetivo também dali. Depois você recua um pouco, você chuta uma bola um pouco mais da intermediária, também com muita precisão. Então, assim, ó, todo mundo que eu ouvi falar do Miquilinho é o seguinte, ele era mortal, né? E isso tinha muito a ver com dedicação a treino. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você mesmo confessava que treino era uma coisa muito importante para você na questão do chute, etc. E o seu jogo era muito apoiado. Você tinha muito recurso de chute. Chutava de vários lugares e chutava com muita precisão, querido. No começo, realmente é uma evolução. No começo, quando a gente começou a jogar no Palmeiras, 88 para frente, até começo de 90,
era comum as defesas você fazer em cone, né? Fazer para recuada. Chapéu de bruxa, exatamente. Então todo mundo nem se pensava em mudar a defesa, então todo mundo fazia aquela defesa, tanto ataques como defesas. Então era comum você se especializar em chutes de ponta, era comum. Além disso, você tem uma questão também que no começo os botões eram mais baixos. Eu lembro o primeiro time que eu realmente mandei fazer, tirando aquele do Lorival que a gente pegou pronto, eu acho que ele tinha 2,8, 2,9 de altura. Bem baixinho. Era 3 no máximo. Quando eu comecei a jogar com 3,2 foi uma evolução, né? Nossa, como ele tem um chute mais preciso. Então os chutes do meio também eram um pouco mais complicados, né? Então teve a evolução. Aí com a evolução das defesas também, aumento da altura, diminuição outra coisa, hoje se o pessoal reclama, eu achei engraçado no último brasileiro que eu fui, eu estava muito tempo sem jogar, o pessoal ainda reclama, nossa, caiu um pouco a mesa. Não tem a mínima noção de como era jogar nos anos 90. Não tem a mínima noção. Era você chegar no torneio, uma mesa do lado da outra, uma lisa, que o botão deslizava, outra áspera, que o botão não andava 2 centímetros, e você tinha que se adequar a isso. As bolinhas começavam o torneio de um jeito e terminavam de outro. Verdade. Muito mais pesadas. Então, assim, a versatilidade lá era muito mais complicada do que é hoje. Mas voltando à evolução, aí com o aumento, provavelmente no meu caso, da altura dos botões, tal, o chute começou a não ter necessidade de chegar tão perto, no meu caso, e eu comecei a me especializar nos chutes da intermediária e até do meio, assim, até do meio de campo. Então, a evolução passa pelas defesas também e passa pelo material. Isso não é uma... Achei legal isso que você falou sobre bolinha, sobre mesa. Realmente o jogo... Você foi uma lenda dessas jogadas, dessa finalização, desse quesito versatilidade, num tempo em que realmente as coisas eram muito diferentes, né? Não havia essa padronização que a gente encontra hoje, né? Mesmo hoje, quando questionar, porque essa bolinha tá tremendo demais na hora de parar, então, as pessoas não sabem como era isso antigamente, realmente era muito... Quer dizer, não sabem não, esqueceram, né? Acho que era tão ruim que esqueceram. E que fica esquecido, mesmo que é ótimo que tenha essa padronização, que a qualidade do jogo aumenta, isso não tem a menor dúvida. Sem dúvida. Querido, e deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade minha, particular, eu não me recordo disso. Uma vez alguém me falou assim, o Mauro Jefferson, ele teve uma época que eu acho que ele até o futebol de botão, ele conseguiu um patrocínio no futebol de mesa, eu não sei se é verdade. Me conta essa história, parece que a tua faculdade tem a ver com isso, ou eu tô errado? Não, tá completamente errado. Eu não posso reclamar um pingo do futebol de mesa, que é um esporte que a gente gasta para jogar, porque a gente joga porque ama, né? Infelizmente não tem a divulgação que a gente gostaria. E eu sou um dos que realmente não tenho nada para falar. Eu fiz faculdade na Oswaldo Cruz, ganhando bolsa, né, pelo futebol de mesa. Teve uma época que o futebol de mesa passou a ser esporte nos jogos universitários, né, dar ponto para as faculdades. E o Narducci, diretor lá do Palmeiras, já fazia faculdade no Oswaldo Cruz e conhecia muito o diretor, que é o Diro Nishida. E aí, conversando com ele, fizemos uma conversa, ele me fez essa proposta, eu já estava querendo fazer a faculdade, mas não pensei 2 vezes, né? Aí fiz a faculdade, na verdade, eu tive a bolsa 100%, porque 50% eu ganhava do futebol de mesa e outros 50% que eu jogava pelo time da faculdade, futsal. Então eu ganhei uma faculdade de graça, então eu não posso falar nada. Mas foi isso mesmo, esse patrocínio foi... Não, eu tive patrocínio durante um tempo do Edu Botões, que ele me dava... Eu ganhei o primeiro brasileiro, eu ganhava time, fazia time com ele me dava time, que os times que eu jogava eram dele. Aí tive essa, e tive uma coisa que pouca gente não sabe, eu fui jogar um ano no Corinthians, isso pouca gente não sabe. Isso eu não me lembro não, me conte disso. Porque a minha história é tão... E realmente, eu sou palmeirense fanático, eu, meu irmão, a família toda, mas eu joguei um ano no Corinthians, sem problema nenhum, no convite do Atienza, fizemos um time bem legal lá, ganhamos o torneio início daquele ano, mas eu brinco que minha mãe falava, eu aguentei jogar um ano só com a camisa do Corinthians, eu tive que voltar com a camisa do Palmeiras. Mas que interessante. Muitos amigos, a gente fez muitos amigos, foi muito legal também. Mas meu time é o Palmeiras, não tem a menor dúvida. Minha identificação toda é com o Palmeiras. Não, e é maravilhoso isso no futebol de mesa paulista, né, Miquelin? Pô, as grandes equipes envolvidas, isso com certeza isso é um combustível que alimentou o poderio, a força do futebol de mesa paulista por muitos anos e tornou a potência que era. Você pega lá os títulos brasileiros de São Paulo, né, a grande maioria, né?
Querido, nossa, eu assim tô tão feliz com a tua presença aqui, porque há muito tempo eu queria te trazer para o mundo botonista, porque pô, eu ia levar essa marca, né? Como que você tem um canal sobre futebol de mesa, você não falou com uma lenda como o Miquelin? Então hoje eu estou me realizando aqui de verdade, sou muito grato pela tua presença, de todo o coração. E espero que seja a primeira de muitas, porque a gente aprende muito falando com grandes craques como você. Mais do que isso, espero transmitir um jogo teu num campeonato. Por favor, encontre essa sua força mental de volta, retorne com toda a energia, porque a gente tem só a aprender, só a ganhar com a tua presença sempre, Miquelin. Obrigado pelo convite, vou cobrar. Se eu voltar a jogar os individuais, cobrarei isso, porque eu tenho algumas finais que eu fiz de brasileiro, com o Fábio Maia, com o Rogério, gravações amadoras, né, de alguém que estava assistindo o jogo, e já é muito legal você reviver isso. Imagina nessa qualidade que você está fazendo absurda, vai ser um prazer total. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar eu estou à disposição, eu ainda mantenho contato com todo mundo, então precisando de alguma coisa, estamos aí para o que precisar. Obrigado pelo convite. Então, Miquelin, para a gente finalizar o nosso programa de hoje, essa sua visita aí, mais do que ilustre, essa alegria que você nos deu, eu vou finalizar como sempre. Eu vou ter que pedir para você uma indicação. Quem você gostaria de ver na próxima quarta-feira, já no antepenúltimo programa dessa primeira temporada do Player Stats, aqui nessa cartinha que está aqui no centro? Eu vou escolher uma pessoa que também joga bastante tempo, um baita de um atleta, uma baita de uma pessoa, e que tive prazer de jogar algumas vezes com ele, que é o Rogério, também campeão. Rogério Nascimento também, exatamente, multicampeão também. Tem algumas partidas memoráveis com ele na mesa, e eu gostaria de ver a cartinha dele também. Que legal, Miquelin, muito obrigado. Você não pede, você manda. Próxima quarta-feira certamente estará aqui o atual presidente da Federação Paranaense de Futebol. Virou dirigente, virou cartola. Virou cartola. Ai, queridos, então eu vou me despedir aqui desse meu grande ídolo, meu amigo Mauro, e eu me despeço também de vocês com muita alegria. Esse dia é um dia histórico para o canal Mundo Botonista, para mim, eu sei, tenho certeza que para vocês todos também. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Até lá. Said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. I know, not me, I never lost control. Your face took place with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died.